Esta é a resolução do teste 2 de racionalização de denominadores. O resultado de raiz quadrada de 108 dividido por 5 menos raiz quadrada de 3 dividido por 5 é... E a seguir eu tenho aqui as alternativas de resposta. Inicialmente eu anoto o que foi pedido. E eu vou chamar essa expressão de x, porque aí facilita eu não ter que ficar toda hora repetindo essa expressão. Eu coloco simplesmente o x no lugar dela. Bom, inicialmente, nós vamos utilizar aqui as propriedades da radiciação. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 108 dividido por 5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 108 dividido por raiz quadrada de 5. Menos, aqui eu tenho raiz quadrada de 3 dividido por 5. Então, menos raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 5. Aqui eu posso fatorar o número 108. Então, nós vamos ter 108 igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, ou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Tá? No caso, eu deixei assim, por quê? Porque, como é uma raiz quadrada, os termos que apresentam o índice 2 aqui, eles podem ser cortados e os números ser passados para fora da raiz. Então, nesse caso aqui, 2 ao quadrado, eu corto 2 com 2, o 2 sai fora da raiz, vezes 3 ao quadrado, o 2 eu divido com o 2, dá 1, o 3 sai fora da raiz, e o outro se mantém. Então, eu vou ter 2 vezes 3 vezes raiz quadrada de 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu vou ter 6 raiz quadrada de 3. Agora, eu vou substituir esse valor que eu encontrei aqui, 6 raiz quadrada de 3, eu vou colocar aqui no lugar do raiz quadrada de 108. Então, eu vou ter x igual a 6 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 5. Nesse caso, as frações possuem o mesmo denominador. Então, eu posso trabalhar diretamente aqui no numerador e manter o denominador. Então, eu vou ter aqui 6 raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3 é igual a 5 raiz quadrada de 3. E o denominador se mantém, né? Raiz quadrada de 5. Então, olhando aqui, eu vejo que eu posso racionalizar o raiz quadrada de 5 aqui no denominador. Para fazer isso, eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de 5. Quando eu faço isso, eu vou ter raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, o 5 sai fora da raiz. Corto 2 com 2, né? E em cima eu vou ter 5 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, a mesma coisa que 5 vezes raiz quadrada de 3 vezes 5, ou seja, 5 raiz quadrada de 15. Olhando aqui numerador e denominador, eu percebo que eu posso cortar o 5, que eu tenho tanto aqui no numerador quanto no denominador. Aí vai me restar o raiz quadrada de 15. Portanto, a resposta é raiz quadrada de 15. Olhando aqui as opções, as alternativas, eu vejo que a opção correta, portanto, é a alternativa A, de aula.